Quando dois corpos trocam energia entre si, a energia sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. A energia, quando está a caminho, ela é chamada de calor. Calor é definido como energia em trânsito. Portanto, calor nunca pertence a uma substância ou outra. Calor é uma energia que está caminhando. Quando ela chega num corpo, ela passa a se chamar energia interna e não mais calor. Portanto, é errado dizer estou com calor ou este ou aquele corpo tem calor. Muito bem, mas quando o calor chega num corpo, ele pode provocar duas situações, ou a variação de temperatura ou a mudança de estado físico. Não dá para ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando uma substância está mudando de estado físico, a temperatura não muda. É lógico, eu tenho mais de uma substância ligadas, eu tenho uma mistura de substâncias, então eu vou detectar aumento de temperatura na hora que há uma mudança de estado físico de uma delas. Por exemplo, água com sal. Eu vou detectar variação de temperatura quando a minha solução de água com sal de cozinha estiver em ebulição, por exemplo. Por quê? Porque ali existem duas substâncias. Uma vai mudar de estado físico. A outra, como não está mudando de estado físico, ao receber aquela energia, irá utilizar esta energia para variar a temperatura dela. Quando o calor é usado para variação da temperatura, é chamado calor específico. Quando é usado para mudança de estado, é chamado de calor latente. O calor latente é a quantidade de energia envolvida por um sistema termodinâmico durante as mudanças de estado físico, mudanças de fase. Veja, quando você está mudando de estado físico, o que existe é rompimento ou formação das chamadas forças intermoleculares. Para você saber mais sobre isso, eu vou deixar neste exato momento um card para um vídeo sobre isso. A definição formal de calor específico é a quantidade de calor que é necessário retirar ou fornecer para que a massa varie sua temperatura em uma unidade. Veja que podemos também olhar o calor latente como a quantidade de calor necessária para provocar a mudança de estado físico da substância. Ou seja, eu posso considerar que o calor latente envolvido numa mudança de estado físico é toda a energia que eu preciso para mudar cada grama daquela substância para o outro estado físico. E existem fórmulas para os dois casos que veremos adiante. Esta grandeza indica a quantidade de calor necessária para que 1 grama de qualquer substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius, além de indicar o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Em amarelo aqui eu coloco para você uma definição mais precisa sobre calor específico. Okay? Você vai tomar 1 grama de uma substância e vai verificar em que temperatura ela está, e aí você vai medir a quantidade de energia que você precisa aplicar nessa substância para aumentar em 1 grau a sua temperatura. Isso é o calor específico que varia de substância para substância. Tem substâncias que têm um calor específico mais alto. Então é necessário muito mais energia para mudar a sua temperatura. A água é um exemplo de calor específico alto. Então quando você tem uma grande massa da água, como o oceano, e você vai à praia depois de vários dias frios, você encontrará o mar muito gelado, mesmo num dia quente, e ele vai levar algum tempo, alguns dias, para
aquecer um pouquinho. Em se tratando do Rio de Janeiro, então aí não tem nem como, né? No Rio de Janeiro existe lá a questão das correntes polares e a água será gelada mesmo em qualquer época. Veja este gráfico, um gráfico que mostra a variação da temperatura em função da quantidade de calor adicionada numa substância. Considere uma substância que está no estado sólido e começa a receber calor. Esse calor faz com que sua temperatura aumente. Aqui no trecho 1, percebemos isso porque olhamos no eixo das ordenadas, a temperatura vai subindo. Isso é calor específico, calor usado para aumentar a temperatura. Quando eu chego no trecho 2, o calor, e veja, o calor continua aumentando o calor aplicado na substância. Veja que no eixo X você continua caminhando para o aumento da quantidade de calor injetado. Mas no trecho 2, a temperatura não muda. Isso me leva a entender que é calor latente. Aqui ocorre uma mudança de estado físico. Se eu estou no estado sólido, estou aquecendo, logicamente que aqui é fusão. Depois da fusão, a substância vai, então, para o estado líquido. E a partir do momento que cada partícula da substância já está no estado líquido, toda a energia injetada nesta substância será usada para aumentar a sua temperatura. E aí temos o trecho 3, onde novamente o calor é calor específico. Até que chegamos na ebulição do líquido, que é quando ele passa para o estado gasoso, e no trecho 4, então, temos a mudança de estado físico, ebulição, e, portanto, o calor aqui sendo usado para mudar o estado físico, novamente calor latente. Se fosse um exercício de vestibular, a pergunta poderia ser: indique em que trechos o calor é específico e em que trechos o calor é latente. Obviamente, este é o gráfico de uma substância pura. Pois se houver uma mistura de substâncias, a temperatura não vai ficar constante na mudança de estado físico. Haverá uma queda na inclinação da subida da temperatura. E haverá uma faixa com inclinação diferente. Dá para perceber que há uma mudança de estado. Porém, a temperatura não fica constante. Então, essa é uma maneira que temos de identificar se é uma substância pura ou uma mistura. Existem misturas que enganam, pois mantêm a temperatura constante na hora da fusão. São as misturas eutéticas. Outras mantêm a temperatura constante na hora da ebulição. São as misturas azeotrópicas. No entanto, nenhuma mistura vai manter a temperatura constante, tanto na fusão como na ebulição. Portanto, a maneira de identificar com certeza se é uma substância pura é verificar se há 2 patamares no gráfico. Quando há apenas um patamar, estaremos no caso das misturas especiais. A fórmula do calor específico é quantidade de calor que foi injetado ou retirado de uma substância, dividido pela massa da amostra de substância, vezes a variação de temperatura, embora o T normalmente representamos por T maiúsculo. O T minúsculo é indicado para tempo na física. Eu repito, quantidade de calor envolvida dividido pela massa da substância na amostra em questão, vezes a variação de temperatura que aquela amostra sofreu. Quando se faz esse cálculo, se determina a quantidade de calor por cada grama que variou 1 grau.
Vamos dar uma olhada aqui num exercício. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. O ponto de fusão é quando ele vai do estado sólido para o líquido. Sabendo-se que o calor latente desse corpo é 35 calorias por grama, determina a quantidade de calor recebida pelo corpo. Veja, existe uma fórmula para se determinar a quantidade de calor quando se trata de calor latente. É diferente da fórmula para se determinar a quantidade de calor quando se trata de calor específico. Veja que nesta fórmula do calor específico, se você mandar o M e o ΔT para o outro lado, você obtém Q igual a mc ΔT, é a fórmula envolvida para calcular calor. Então, esta é a fórmula para ser usada quando se trata de calor específico. Perceba que nem é necessário trocar ninguém de lugar. Aqui está a igualdade entre estas grandezas. Então, basta você substituir os valores e resolver a equação. Veja que aqui você tem o termo quantidade de calor. Então, esta é uma fórmula para ser usada quando se trata de calor específico. Quando se trata de calor latente, a fórmula é quantidade de calor latente igual a massa da substância em questão vezes o calor latente da substância, chamado de L. Veja que tanto L como C são encontrados em tabelas e são dados nos vestibulares, são fornecidos porque ninguém é obrigado a saber isso de cor. Aqui é 35 calorias por grama. Repare que cada grama da substância precisa de 35 calorias para sofrer fusão. Lógico, o calor latente é um calor associado a uma mudança de estado físico. Portanto, cada mudança de estado físico terá um valor de calor latente. Se for fusão, temos um valor. Se for ebulição, temos outro valor. Jogando os valores na fórmula, a quantidade de calor é 6 gramas vezes 35 calorias por grama, o que vai dar 210 calorias. Obviamente que esse exercício, como foi dado 6 gramas com apenas um algarismo significativo, a resposta correta deveria então ficar 2 vezes 10 elevado a 2 calorias, pois só temos um algarismo significativo para dar na resposta. Mas é muito comum que os vestibulares sejam muito mal feitos. Portanto, sempre tenha na manga que o vestibular pode ter como única alternativa 210 calorias. Pode não existir ali a alternativa correta, que é 2 vezes 10 a segunda calorias, que consideraria apenas um algarismo significativo. Então, sempre fique atento com isso, mas conheça a verdade. Você estranhou esse termo, algarismos significativos? Nesse exato momento eu vou te deixar um card, vai te levar a uma playlist, várias aulas sobre isso.